AWS, podcasts de setor público. Bem-vindos à trilha de setor público da AWS Brasil. Eu sou Melissa Ravanini, arquiteta de soluções. Eu sou Bruno Silveira, também arquiteto de soluções. E nessa trilha falaremos sobre os conceitos da sociedade 5.0 e como isso impacta o mundo em que vivemos. Trouxemos aqui hoje o Alex Coqueiro, que é diretor do time de arquitetos de soluções para América Latina, Canadá e Caribe. E é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Alex, explica para a gente um pouco qual o conceito da sociedade 5.0. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Melissa, Bruno, pelo convite. É um prazer estar com vocês. E como conceito, a sociedade 5.0 foi apresentada inicialmente no Japão, lá em 2016. Mas realmente só ganhou tração em 2019, 3 anos depois, quando foi amplamente discutida no G20 e no World Economic Forum, com líderes globais do mundo inteiro. O autor, ou melhor, a autora, foi a Yuko Harayama, que é executiva do Conselho de Políticas Científicas e Tecnologia em Tóquio. A ideia dela era reimaginar a sociedade em que podemos ter a criação de valor, aí principalmente baseado na humanização da nossa interação com o mundo. Assim, os grandes pilares da Yuko, acho que o primeiro foi a sustentabilidade, que está fortemente alinhada com as direções das Nações Unidas, com o documento que eles chamam de SDG, que é Sustainable Development Goals, pilares que vão de saúde, bem-estar, e passando aí por redução de desigualdades, vida terrestre, marinha, ecologia especificamente, totalizando aí 17 objetivos, onde destaco principalmente a questão de inclusão social, onde as pessoas passam a ter acesso a oportunidades com igualdade de gênero, e o desenvolvimento calcado em comunidades sustentáveis. No geral, isso é sociedade 5.0. Mas por que 5.0? Assim, segundo a Yuko, é uma evolução da sociedade. A gente tem que pegar da versão 1 até a 5 para entender melhor como isso funciona. Na 1.0, questão social de nômade, que eu estou falando principalmente ao início dos tempos, uma questão de caça, onde o modelo econômico era baseado principalmente na subsistência. Esse era o ponto inicial. A versão 2.0 também há muito tempo atrás, as sociedades se reuniam de forma agrária, onde temos aí os elementos fortes de colaboração entre comunidades. Primeiro vilarejos, depois províncias, cidades e países, como nós vemos hoje. Isso foi um elemento fundamental para a sociedade como forma de reorganização. A sociedade 3.0 é destacada principalmente por questão industrial, onde houve um grande momento de colaboração do ser humano com as máquinas. E todos nós vivemos isso. Eu vou pegar um caso aqui, o caso de transportes, Pega questões de aviação, onde você pode ir de um país para outro muito rapidamente, ou até carros. Você vê que o 3.0 ajudou muito a gente na questão de deslocamento. Nem para falar da indústria como um todo. A 4.0, talvez a mais próxima do nosso dia a dia aqui, é a questão da era da informação, onde tem uma interconectividade global muito forte, onde nós podemos colaborar em outro patamar completamente diferente. Podemos conversar ou colaborar com qualquer pessoa em questão de segundos. Seja a pessoa no Brasil, seja a pessoa nos Estados Unidos, seja em Tóquio. Essa é a grande mudança da 4.0. E aí não é coincidência, Bruno, a sociedade 4.0 está muito ligada à indústria 4.0. E aí tem como os grandes marcos elementos como transformação digital, que muitos dos nossos clientes hoje estão trabalhando e pensando nisso. Aí você fala, poxa, mas transformação digital é tão forte, por que 5? Para que a gente precisa do 5? Eu queria que uma análise, principalmente em relação às fraquezas. E aí, quando nós falamos de transformação digital, principalmente focar ali na massificação. Eu vou dar um exemplo meu pessoal. Eu ligo todo dia para um call center, para a questão de banco. E aí tem um reconhecimento do sistema de voz para entender a minha voz e a partir disso poder me direcionar para o elemento certo. Eu confesso para você, foi uma dor de cabeça. Eu só queria ser atendido no meu problema específico. E aí, por trás, eu tenho certeza que o banco implementou uma série de tecnologias, como reconhecimento de voz. Mas o fato central é que não havia o contexto. Então, na verdade, havia uma robotização de todas as etapas. Quem nunca passou por uma situação semelhante à minha, que atire a primeira pedra, que, na verdade, apesar de toda a tecnologia, gera uma frustração. E a gente vê isso em diversos setores da sociedade. E aí a ideia do 5.0.
né, onde a gente dá um passo atrás e reavalia nossa relação, harmonizando o trabalho com a ajuda das máquinas. Lembra que eu falei das versões? Desde a 3.0, a gente as máquinas nos ajudando. Mas é nessa 5.0 que a Yoko traz um conceito chamado de Super Smart Society, onde a ideia é eu ter uma sociedade inteligente, numa colaboração harmoniosa entre pessoas e máquinas. Para entender melhor esse contexto que foi tão forte, eu queria pegar alguns exemplos, né, para ajudar vocês a entender. E o primeiro eu vou pegar do Babylon Health, que é um sistema aí de inteligência artificial que permite uma interpretação dos dados do paciente em tempo real e cruzando as informações com outras informações clínicas do paciente. Como elemento principal, eu tenho a primeira redução drástica de custos, né, porque agora eu consigo ter diversos níveis de profissionais médicos podendo atender os clientes, trazendo as maiores tecnologias ou os laudos mais atualizados do mundo naquele momento. Segunda, a questão de escala, que permite uma redução drástica do custo em si. Essa solução vem ganhando muita popularidade em UK, na Inglaterra, desculpa, né, e também um pouco na África, exatamente podendo levar a sociedade, a saúde a todos. E aqui eu queria alertar para a questão da mudança de paradigma. Para ilustrar um pouco dessa mudança de paradigma, eu queria voltar para transportes, para a gente diferenciar o que é transformação digital do que é sociedade 5.0. Vou pegar o táxi. Então, você precisa de algum lugar, você trabalhar, precisa avisar o cliente, você usa o seu celular como capacidade de integração com o mundo. Pega um Uber, ou mesmo 99 táxis no Brasil, como dois exemplos. Nesse contexto, o Uber e 99 táxis são ótimos exemplos, né, de sociedade 4.0, porque ele cria uma representação do mundo digital no mundo virtual, nesse caso eu interagindo. O 5.0, que é essa evolução, eu vou pegar o caso do Amazon Zoox, que é uma experiência da própria Amazon de trabalhar com carros autônomos, ajudando principalmente a questão do transporte compartilhado. Eu não tenho motorista, né? Então, na prática, eu tenho todo o processo de otimização para levar as pessoas para os lugares, removendo quaisquer barreiras físicas. Então, tanto o Babylon Health, que você vê muito focado no atendimento do paciente em larga escala, como a Amazon Zoox, né, como que eu consigo ter transporte compartilhado, são ótimos exemplos da evolução da sociedade e dessa materialização que nós chamamos de sociedade 5.0. Pelo que você falou, a tecnologia tem um papel fundamental na sociedade 5.0. Você pode falar um pouco mais sobre qual que é o papel da tecnologia e citar alguns exemplos até para os nossos ouvintes poderem ter ideia de o que isso impacta para eles? Sim, Bruno, está correto. A tecnologia é fundamental, né, principalmente como mecanismo de automação. Então, esse é um dos pontos fortes da sociedade 5.0. Entretanto, a tecnologia por si só não faz nada. Ela só tem o seu uso potencializado, evoluindo para o 5.0, quando eu tenho a experiência do cidadão como parte central do desenho. Então, não é tecnologia para tecnologia, mas a tecnologia aplicada a uma melhor experiência do cidadão, do paciente, da pessoa em si, e a partir dela como eu posso realmente simplificar a vida de cada uma das pessoas. Eu vou pegar alguns exemplos que nós temos, né, do mundo, muitos deles usados pela Amazon, para vocês, os ouvintes aqui, entenderem melhor isso. Eu vou começar pela Austrália. Então, o meu primeiro exemplo é da Reaper Group. É um problema que tem na Austrália, não tanto no Brasil, mas questão de tubarões, né, águas frias na região, então vira e mexe tem ataques. E aí como que o pessoal na Austrália usou, né, governo e entidades privadas para ajudar nessa questão? Usando drones autônomos. Então, essa é a ideia. Então, os drones ficam vasculhando as praias, né, para identificação de tubarões. Então, usa recursos aí como visão computacional e, a partir da visão computacional, identificar esses tubarões e poder fazer alerta aos surfistas. O legal da sociedade 5.0 é essa evolução, que da mesma forma que a gente pode identificar tubarões, agora, mais recentemente, a gente pode identificar afogamentos também. Você vê como a tecnologia junta com a sociedade para realmente prover um ambiente melhor do cidadão. Um segundo exemplo que eu pessoalmente gosto bastante, ele vem da Holanda, que é um robô assistente que ajuda pessoas com mal de Parkinson ou qualquer pessoa que tem limitações motoras. Então, quando você olha o Leia, a princípio parece que é simplesmente um carrinho, né, de andar, mas na prática é todo um suporte robótico
que dá assistência à pessoa e também ajuda no entendimento da evolução da mesma para uma assertividade na questão do laudo clínico. E aí você pode pensar, pô, Alex, mas peraí, você deu exemplos de muito relacionados à inteligência artificial e robótica, né? É só isso? Tem mais alguma coisa? E eu queria pegar um exemplo totalmente fora, que esse vem da Indonésia, na Hara. Eu gosto muito desse exemplo também, né? Que ele atua na questão de desenvolvimento econômico. Então, o Hara, na verdade, ele trabalha na questão de microcrédito, né, que a ideia, ao invés de ir para grandes bancos, né, com as taxas de juros, eu tenho um modelo de microcrédito que ajude culturas, né, de pessoas que têm menos acesso a recursos financeiros. Está muito ligado à inclusão social. Né? Eles estão usando principalmente questões de blockchain. Então, tem todo um modelo de tokens que estão por trás, que é o jeito de compartilhamento desse microcrédito e ajudando o pequeno agricultor a realmente poder ter esse desenvolvimento econômico e poder fazer o negócio dele crescer de uma forma sustentável. E sustentável eu gostaria de enaltecer para vocês, porque ele é fundamental para entender a sociedade 5.0. Eu gosto de exemplo também para aplicar em áreas de indústria. Então, se a gente pegar em varejo, um exemplo ótimo que tem aqui nos Estados Unidos é o Amazon Go, que é a questão da loja, onde você entra na loja, pega o produto, sai da loja e você não pega a fila. Você é automaticamente cobrado ao final da saída, automatizando melhor, simplificando a vida do cidadão. Você vê como são vários exemplos, depende da ótica, isso é a beleza da sociedade 5.0. E um último, aqui da América Latina, mais especificamente do México, nosso time teve a oportunidade de trabalhar muito próximo, é o Lumi, que é um assistente robótico para times de campo, que ele vem atuando principalmente na questão de triagem de hospitais. Não sei se vocês sabem, mas o Lumi conseguiu reduzir o tempo de triagem, que era no México, de 30 minutos para 5 minutos. Uma redução que, de uma forma escalável, aumentou aí a quantidade de pacientes por dia na ordem de 22%. Vocês podem ver, né? Robótica, inteligência artificial, blockchain e principalmente, né, computação em nuvem estão fortemente calcados na questão aí da sociedade 5.0. E trazendo isso um pouco agora para a AWS, o que a AWS pode apoiar para que a sociedade se torne uma sociedade 5.0? Ótima pergunta, Bruno. E acho que o primeiro ponto, talvez a mais importante, é a democratização da tecnologia, fazendo que todas as pessoas possam ter acesso à mesma. Não importa se é uma grande corporação ou uma corporação menor. E tocando em áreas que são críticas hoje. Vou pegar a segurança, né, cybersecurity, que eu falei dos benefícios, mas se eu tiver uma modelo de segurança muito forte por trás, eu posso ter um problema muito sério na questão do fluxo e da logística societária. A IoT, né, você vê que, de certa forma, todos os exemplos que eu comentei há pouco tinham alguma intersecção forte com a internet das coisas. Também muito forte como que eu habilito isso, provendo toda a infraestrutura para as pessoas poderem criar Big Data, inteligência artificial, mesmo tecnologias mais novas, como Quantum Computing, que ajuda muito na questão de otimização de frotas. É como ele pegar elementos complexos, como a circulação na cidade, e a partir de fazer cálculos que permita realmente eu conseguir simplificar a vida do cidadão. Na área financeira especificamente, eu gostaria de enaltecer a parte DeFi. Talvez não sei se é de conhecimento dos ouvintes nossos, mas DeFi é um conceito chamado Decentralized Finance. A ideia de centralização do mundo financeiro está calcado em tecnologias como Ethereum, né, que é uma tecnologia de blockchain disponíveis no mercado. A gente disponibilizou recentemente um serviço baseado em Ethereum que ajuda exatamente a trabalhar com questões financeiras, fazendo uma descentralização da custódia da moeda, trabalhando principalmente com questões de API. Na parte de comunicação, fundamental, né, porque eu tenho todos esses benefícios a partir do momento que os sistemas se comunicam com as pessoas. Eu tenho tecnologias como computação de borda, 5G e até tecnologias novas como usar o espaço e satélites para que eu faça integração. E aí, nesse modelo de sustentabilidade, eu queria enaltecer o projeto Kuiper. O projeto Kuiper é um projeto da Amazon, lançando aí 3.236 satélites, né, levando internet a locais rurais e parte do globo que tem pouca ou nenhuma conectividade. Sem dúvida, isso vem mudando o jogo e mudando a forma que a nossa sociedade pode melhorar cada vez mais. Em 2017, no Summit de São Paulo, eu palestrei sobre Smart Cities. Eu levei um cliente nosso chamado Movit, tem uma solução de transporte
público, que é super legal. Nós temos também um caso legal de limpeza urbana no Nordeste. Então, o conceito de Smart Cities, ele não é um conceito novo. Como que Sociedade 5.0 se relaciona com Smart Cities, ou cidades inteligentes, né, em português? É bacana demais, Melissa, porque é uma pergunta super recorrente, né? Em conversas executivas que eu tenho no dia a dia, eles fazem analogia, porque é um conceito muito próximo. O Smart Cities, inicialmente, ele foi muito calcado no 4.0, principalmente na indústria 4.0, por consequência da sociedade 4.0, onde Smart Cities está muito focado em IoT, principalmente as coisas. Por isso, na internet, things, a coisa em si. Na sociedade 5.0, você pode usar muitas vezes os mesmos conceitos Smart Cities, mas por uma outra ótica, que é a pessoa. Então, a grande mudança não é na coisa em si ou no aumento da produtividade, mas sim da como que a pessoa se relaciona. Eu vou dar um exemplo até pessoal de casa, né? Por exemplo, tem uma chave eletrônica que usa alguns desses conceitos. Quando eu chego, eu não preciso nem colocar a chave. O fato de eu ter uma aproximação na minha porta, ele já sabe que sou eu e já abre a porta automaticamente. Aí você pergunta, pô, Alex, é frescura isso, né? Abrir a porta automaticamente? Não. Imagina quando eu chego cheio de compras nas duas mãos, né? A melhor coisa que tem é só pôr o pé na porta e entrar adentro. Então, essa é uma mudança, né, de Smart Cities, como o foco é a coisa, para o 5.0, ele pode chamar Smart Cities 5.0, por que não? Esse tema eu estou inventando agora, tá? Nunca vou falar dessa natureza. Mas Smart Cities como evolução do tipo foco na experiência da pessoa. Como eu simplifico a vida, porque hoje a vida é complicada. E o Smart Cities 5.0 pode ajudar nisso. Quando você pensa no desafio em se ter uma sociedade 5.0, então vamos fazer uma retrospectiva aqui. A gente falou de blockchain, de IoT, de uma série de tecnologias, né? A gente pode pensar que o desafio em se ter uma sociedade 5.0 é só a tecnologia ou temos outros problemas a enfrentar? Definitivamente a tecnologia não é o único ponto. Eu gostaria que seria mais fácil, né? Mas não é. Eu acho que você vê que a maior diferença desse 5.0 é a pessoa em si. Veja quantas vezes eu citei isso nesse nosso podcast. E aí é fundamental entender como essa população vai se relacionar com isso. Dito isso, o alinhamento com as políticas públicas passa a ser essencial, para que eu tenha normas, regulamentações que ajudem a proteção da sociedade como um todo, né? Porque na ideia, quando a gente fala de mudança da política pública, ela pode impactar até na questão de comportamento. E eu vou tocar um ponto muito importante que pouca gente sabe. Quando a gente fala na sociedade atual, da 4.0, a gente cita muito a questão de economia. O que é a ideia de economia num elemento mais macro? É eu poder trabalhar com a restrição. Então, por exemplo, um quadro é valioso porque tem pouco. A geração da escassez gera valor para bens e valores de uma forma geral. Talvez quando a gente olha da inovação, no empreendedorismo, você vê questões como unicórnios, né? Então, eu vou criar alguma coisa que ninguém tem e aí eu vou ter um diferencial gigante. No modelo 5.0, esse comportamento social, ele muda, né? Porque ele passa a ser muito mais um modelo agregador, onde tem essa geração de ideias. Então, você percebe, a ideia muda porque você passa a ter um modelo muito mais colaborativo, né? E aí, a beleza disso é que eu saio de um modelo baseado em unicórnios, que é 4.0, que a gente fala tanto, para um modelo baseado em zebras. É isso mesmo, onde o símbolo da zebra representa a sustentabilidade desde o início. Então, seja com políticas públicas, seja com comportamentos sociais, e esse novo mindset são, sem dúvida, grandes movimentos que eu acho que são desafios tão grandes ou até maiores na adoção em larga escala da sociedade 5.0. No geral, Melissa, nós só estamos começando isso. A grande revolução já está acontecendo e a gente vê isso de norte a sul. Eu acho que é um momento muito bacana a gente poder agir como agente transformador. Vou juntar, né, o que você acabou de explicar agora. Eu queria, né, pontuar, né, dos exemplos que você deu, né, de empresas que inovaram usando tecnologia. Muitas dessas empresas são empresas de ponta ou com algum tipo de recurso financeiro que atende um nicho, talvez, de público, né? Mas eu entendo que a ideia de sociedade 5.0 é exatamente o contrário, né? Então, quando você pensa nisso, né, e a gente tem aqui no nosso time de setor público, a gente atende organizações sem fins lucrativos ou o terceiro setor.
que tem uma missão muito relevante no Brasil, né, de diminuir as nossas desigualdades sociais, né, que é bastante forte aqui no nosso país e tantos outros aí pelo mundo. Quando você pensa na sociedade 5.0 e na inclusão social, a gente não está segmentando ainda mais? Legal. Eu vou pegar 3 dimensões, tá? A primeira é a capacidade de criação. Você vê que esse foco da ideia ele é muito forte. E aí, Cláudio, as soluções de nuvem te ajudam nisso. Como que, de repente, muitas vezes com uma solução de baixíssimo custo, eu consigo provar a minha ideia. Então, dando oportunidade para quaisquer setores da sociedade. A segunda dimensão não é de quem provê o serviço, mas de quem usa, que para mim é tão importante quanto. Eu vou pegar a ideia da saúde 5.0, essa disrupção massiva, tornando a saúde acessível a todos. Então, nós entendemos que esse é um modelo fortíssimo de inclusão social. E para isso eu vou usar um exemplo nosso de casa, que é o Amazon Care, né? Que a ideia é com essa automação gigante, eu consigo reduzir custos levando a saúde para todos. O modelo de saúde hoje ele tem muitos desafios em como se manter sustentável. E a Sociedade 5.0 traz muito disso, dessa facilitação e permitir que as pessoas possam ter acesso às pesquisas ou aos procedimentos mais atualizados do planeta. E um outro ponto, também relacionado à inclusão social, é muito relacionado a como que eu trato as classes minoritárias, principalmente com que esse modelo de automatização ele não gere nenhuma questão de descriminalização. Isso parece, né, meio etéreo, mas na verdade é fundamental para a questão de ética, principalmente. Que a gente tem trabalhando com os clientes hoje, nós chamamos de AI responsável, responsabilidade da inteligência artificial, que é como essas coisas se integram para que eu tenha um julgamento mais justo das pessoas, né? Então aí eu trabalho questões, por exemplo, como automatizar na capacidade de explicar as decisões realizadas pela máquina. Vocês notaram? Nessa automação, muita coisa a máquina faz. Se eu não tenho mais o ser humano fazendo, como que eu julgo isso? O que é o certo e o que é o errado? Então, a automação do entender por que a máquina tomou determinadas decisões é fundamental. No inglês, né, nós chamamos explainability, que é a explicabilidade, né, a tradução mais próxima, de eu entender esses modelos, tá, gerados pela inteligência artificial. E o segundo está relacionado à tomada de decisão, impedindo bias. Então, não é, de repente, que eu tenho uma população de um gênero, uma classe social ou uma cor específica, eu deveria segmentar ou privilegiar uma camada social em detrimento da outra. O problema é que nós olhamos a sociedade, nossos dados, eles são enviesados. Então, a ideia, né, de poder usar a tecnologia é como que eu consigo olhar para esses dados, identificar esses vieses e conseguir ajudar os cientistas de dados a conseguir identificar essa limitação da gente como obtenção de dados para tomar decisão, nos desafiando a saber quando eu consigo aplicar a tecnologia da melhor forma. Então, está muito ligado a essa preocupação no dia 1 da questão da inclusão social, integrando processos de data science, né, negócios, olhando principalmente a questão de operacional e regulatório. Então, é uma longa explicação, mas a ideia, quando a gente fala de responsabilidade social, está muito nisso. Como eu dar acesso aos novos builders, né, ou construtores do amanhã, como eu consigo deixar a grande massa da população acesso ao que a tecnologia propicia de bom e, finalmente, de como fazer com que as máquinas tomem decisões que não gerem, não jogo pêndulo, né, uma classe da sociedade privilegiada, e sim uma sociedade mais justa a todos. Última pergunta, antes da gente terminar. Se nós tivermos sido bem-sucedidos no nosso podcast, o ouvinte deve estar se perguntando: o que eu faço para começar? O que você recomenda, Alex? Eu vou pegar 3 coisas, né? O nosso vice-presidente fala muito, né? Foco em 3 elementos que ajudam a você dar foco. E o primeiro está muito relacionado ao impacto da sociedade. Refletir a gente como cidadão e como a gente pode melhorar o mundo à nossa volta. Então, olhando o dia a dia, o que eu posso ajudar, né? E como que a tecnologia pode nos ajudar, né? Exatamente a isso. A ideias e coletar essas ideias para que eu consiga fazer da sociedade um mundo melhor. Com isso, a gente pode pular para a segunda etapa, que é muito difícil fazer as coisas sozinho. Você vê que a colaboração é muito importante, ainda mais lidando com os problemas da sociedade que nós temos hoje. E buscar parceiros
Parceiros que, como a gente, sonhem por uma sociedade melhor. Sejam parceiros que nos ajudem a combinar essa ideia. Você vê que no modelo restritivo da economia, onde o valor é gerado pela escassez, nesse modelo de sociedade 5.0, o valor é gerado pela colaboração. Então, tem uma ideia, mais pessoas juntam a minha ideia fica cada vez melhor. Então, esse é o segundo ponto. Junte com as pessoas e comecem a debater e como essas ideias podem crescer em termos de escala. E a terceira, a gente, né, que está aqui para ajudar, né, acho que a Sociedade 5.0 é muito mais do que uma tecnologia, é um conceito, e eu acho que essa discussão vai nos ajudar a direção em termos de como que eu uso tudo o que nós falamos aqui para que resolva um problema, não um problema global, mas um problema da sua comunidade, um problema da sua família, um problema do seu eu como pessoa, indivíduo, que para a gente é o que mais importa, principalmente quando falamos de sociedade 5.0, uma sociedade feita para humanos, para pessoas. Alex, muito obrigado pela sua presença. Espero ter você mais vezes aqui conosco. Aos nossos ouvintes, o nosso próximo episódio a gente vai falar sobre o uso de inteligência artificial e machine learning no setor público brasileiro. Se tiverem dúvidas, sugestões, por favor, enviem e-mail para o nosso endereço que está no endereço do podcast. Até a próxima a todos. Agradeço aí, Bruno. Agradeço demais, Melissa.